No Manhã Total é notícia, informação e também conversas importantes. Eu fui procurada por algumas mães, tias, que estão muito preocupadas com os jovens, que estão cada vez mais deprimidos, mais ansiosos. E entre aqueles que têm entre 15 e 29 anos, a situação é crítica porque a gente fala de suicídio. Estou recebendo aqui hoje a Gabriela Scalia, que é psiquiatra e vai conversar conosco. Gabriela, obrigada por ter vindo. Vou te chamar de Gabi, né? Claro, Mônica. Bom dia a todos. Esse é um assunto importantíssimo. O que está acontecendo com os jovens? Tem ficado mais prevalente o aumento da ideação suicida, ou melhor dizendo, a gente pode até dizer sobre o comportamento suicida, né? Uhum. A gente engloba aí dentro desse grande rol de comportamentos, inclusive as automutilações, que podem estar vinculadas ou não a uma ideação suicida, ok? Nem toda automutilação em jovens, o que hoje a gente percebe que está bem frequente, né? Pode estar vinculada ou não a esse pensamento de suicídio, ok? E isso tem ficado mais frequente e ficou mais evidente por causa da pandemia. Entendo. A pandemia foi o grande catalisador, o fermento que nós percebemos que, de fato, colaborou para o aumento desse tipo de comportamento, que nós vamos chamar de comportamento suicida, ok? E nós vimos aí vários fatores que contribuíram para isso. Um estudo que foi feito na pandemia com jovens para tentar eleger qual fator individual estava tendo mais impacto não só no adoecimento mental, mas também no aumento de pensamentos suicidas. E o grande fator que colaborou para isso foi a percepção do jovem. E aí, jovens, nós estamos falando de 15 a 29, mas em especial de 15 a 19 também, que é a faixa mais prevalente de tentativa de autoextermínio, tá? Foi a percepção de solidão. Se sentiram sozinhos. Sozinhos. Então, o isolamento social, é claro que contribuiu para isso. Porque uma realidade de hiperconectividade virtual... Mas ao mesmo tempo... Eu posso estar no meio de uma multidão e estar me sentindo extremamente solitário, né? Sem apoio, sem rede de apoio. E foi isso que aconteceu. E quanto essa hiperconectividade virtual, quanto mais rede social eu tenho, seguidores, né? Isso geralmente é o inverso das relações sociais reais que eu tenho. Reais, que eu digo de vínculo, de olho no olho, de confiança, de eu poder chegar e te contar algo íntimo e não ter medo de ser exposta, de ser constrangida, de receber bullying por causa disso, né? Então, houve essa análise e um dos pontos impactantes que nós vimos foi isso, né? Fora que nós sabemos, né, Mônica, que o suicídio, 90% dos casos, 90%. Quer dizer, o que tiver fora disso é exceção, concorda? Concordo. 90% dos casos de suicídio estão vinculados a um transtorno mental. Depressão. Quais são os de mais evidência, né? De mais prevalência? Transtornos de humor, certo. Que aí entra sim os quadros depressivos, bipolares, etc., né? Dependência química. E o que a gente percebe nesse público juvenil? Qual que é a idade que pela primeira vez alguém experimenta o uso de substâncias? Na adolescência. Na adolescência. Infelizmente é uma realidade, né? Exatamente. E aí, percebendo isso, né, vários pesquisadores têm tido cuidado de analisar o comportamento juvenil e falar assim, poxa, onde que a gente pode intervir? Porque essa foi a pergunta que uma mãe me fez. Pelo amor de Deus, o que é que a gente faz, Mônica? Boa pergunta, né? E aí sim, nós temos alguns dados que mostram o que nós podemos fazer para proteger. Porque nós temos os fatores de risco individuais, certo? Fatores populacionais de risco. Vou citar um populacional de risco, para a gente ter uma ideia. Quando a mídia, e hoje aqui a gente percebe que esse é um trabalho de informação que vem de encontro ao que nós precisamos, mas se a temática do suicídio
é trazido de uma forma midiática, assim, romantizada, ou de uma forma assim, até bela, vamos dizer assim, acontece o que a gente chama de efeito Werther, né? Que é exatamente o oposto. Você sugestiona o comportamento suicida. É o que aconteceu naquela série. Estou me lembrando disso, dessa série. 13 Razões Por Quê, que saiu, né, num dos canais de streaming aí que a gente tem. E ao lançamento da série, a forma como foi trabalhada, tanto que eles tomaram muito cuidado que na segunda temporada da série, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: você está precisando de ajuda antes de começar qualquer coisa de história. Se você está precisando de ajuda, e hoje nós temos o CVV, que é 188, que é um canal importantíssimo para ajudar. Muito. Hoje o nosso foco são os adolescentes, né? Mas a gente percebe um aumento de maneira geral em todas as faixas etárias, inclusive, especialmente nos idosos, o que também nos chama a atenção, né? Mas para os adolescentes a gente tem que tomar cuidado até de como você vai veicular essa informação, porque você pode estar sugestionando o comportamento.